Bom, boa tarde a todos vocês, sejam muito bem-vindos e eu quero começar agradecendo aos organizadores dessa 10º curso de atualização em ética e bioética do Conselho Regional de Medicina para a residência médica, começando a agradecer ao próprio CREMEP a honra, a distinção, a satisfação do convite na pessoa do seu presidente, Dr. Mário Lins, e especialmente pela Escola Superior de Ética Médica, a doutora Verônica Cisneros, e a doutora Helena Carneiro Leão, presidente da Associação Médica de Pernambuco, minha irmã de residência médica. Enquanto eu fazia residência médica em psiquiatria, ela estava fazendo em reumatologia, nos anos 1983, e me sinto muito feliz em estar presente aqui com vocês nessa tarde sobre um tema tão importante quanto é o tema da saúde mental do médico, particularmente a saúde psicológica do médico. Esse é um tema que vem sendo estudado nos últimos anos. Praticamente sempre se estudou a saúde do paciente e nunca se pensou no médico como paciente, na sua própria saúde mental, como uma coisa básica na prevenção de coisas mais graves em relação à sua vida. Existe uma frase do jornalista Alexandre Garcia que foi apresentada no jornal do Conselho Federal de Medicina. Alexandre Garcia estudou o que era ser médico. Ele foi estudar alguns detalhes a respeito do tempo de trabalho, duração do trabalho, plantões, horários noturnos, quanto se recebia, etc. E após essa análise, ele publicou no Jornal do Conselho Federal de Medicina essa frase: quem tiver vocação para super-homem pode virar médico. Na época ele se disse surpreso, nunca imaginava a quantidade de horas de estresse, de necessidade de estudo que o médico passava. E essa frase é uma frase muito forte, porque na verdade nós não somos, ninguém é super-homem e super-mulher. E essa sobrecarga pode ser algo muito grave, muito importante em nossa saúde. Nós vamos apresentar na introdução 3 aspectos muito importantes em relação a nós mesmos, a nós médicos. O primeiro deles nas questões mentais gerais de nós médicos. A segunda, alguns dados sobre suicídio em médicos. E a terceira, sobre a sobrecarga que nós temos no trabalho, a síndrome de burnout em nós médicos. Olha o primeiro dado, o primeiro deles. Médicos são frequentemente acometidos por ansiedade, depressão, somatização, hipocondria, abuso de álcool e outras drogas e tentativas ou suicídio consumado. Sabe qual é o ponto mais interessante disso, pessoal? É que quando se começou a estudar a possibilidade dessas coisas ocorrerem em médicos, a surpresa foi que elas ocorrem com muito maior frequência do que na população não médica, que genericamente a gente vai chamar de população geral. E isso alertou muito as pessoas quando começaram a ver o seguinte: como ser humano, nós podemos ter tudo isso, existe uma prevalência conhecida. Mas no momento em que a gente está, vou usar a palavra CRM na mão, em qualquer parte do mundo, no momento que você está habilitado como médico, você começou a ver que essa frequência aumentava tremendamente. O segundo dado: no mundo se encontra que a cada ano existem em torno de 800 mil casos de suicídio. Isso significa que a gente tem uma morte por suicídio no mundo a cada 40 segundos. No Brasil, você viu que a gente tem em torno de 12 mil casos de suicídio por ano. Isso significa 32 suicídios por dia em nosso país, com uma tentativa a cada 3 segundos, o que faz com que sejamos o 8º país no mundo em suicídio. O que acontece com nós, médicos? Independente do relato que a gente ouve pelo WhatsApp, de vez em quando informando que houve um caso de suicídio de um médico residente, um pouco mais tempo de formado, ou já bastante tempo de formado, se verificou que essa taxa realmente, no mundo todo, é mais alta do que a população geral.
É possível que isso seja pelo fato de que aquilo que a gente falou anteriormente, a depressão, a ansiedade, etc., seja base muito frequente de ocorrer no médico e que termine havendo o culminar com tentativas ou com suicídio consumado. O Conselho Regional de Medicina de São Paulo, CREMESP, em 2012, fez um comparativo mostrando taxa. Olha que coisa interessante, pessoal, importante e grave. Na população geral, existe uma taxa de 3,8 de suicídio em cada 100 mil habitantes. Cada 100 mil habitantes, 3,8, 4 pessoas se suicidam. Olha no médico, 3,5 por 10 mil. É uma taxa extremamente alta. Então, esse é um outro alerta que se diz o que é que está acontecendo, o que é que se pode fazer. Isso é tudo muito recente. Não se tinha dados desse tipo até pouco tempo atrás. Esgotamento profissional é o terceiro item nessa introdução. É o que se chama alguém estar absolutamente sem mais ânimo, energia, irritado, insatisfeito com a sua profissão. Se diz que o esgotamento mental, o síndrome de burnout, em médicos, ela é maior do que 40%. E alguns dados recentes mostram até 70%. Olha esse dado, até 70% nós podemos ter esse síndrome de burnout na categoria médica. Então foram 3 tópicos que levantaram muito interesse de todo mundo, da nossa classe médica, das entidades de classe, das universidades, dos pesquisadores, de saber o que está acontecendo e o que pode ser feito. Nós estamos diante de uma profissão, nós estamos diante de... Está melhor aqui, pessoal? Alô? Está melhor? Nós estamos diante de uma profissão que reside um dos mais altos patamares de importância social de profissões do mundo. Então, o que está acontecendo com uma profissão tão importante socialmente, que a gente luta tanto para conseguir, vai terminar levando para a gente tantos pontos negativos como esses que a gente apresentou inicialmente. Se eu pensar aqui com 100 metros, aí tem 100 cabecinhas, eu vou ter, portanto, na síndrome de burnout, em torno de 40% até, olha só, 70%. Olha a quantidade que seria de esgotamento profissional. Muito bem. Existe essa frase do professor Paulo Vaz de Arruda, que dizia desde 1999 em São Paulo: quem tem por ofício curar, tem por obrigação se cuidar. E é um cuidar, pessoal, que não é um cuidar, é um cuidar por nós que envolve você, nós, e os nossos pais, nossos filhos, nossos namorados, nossos esposas, os nossos, cuidar por nós e cuidar por aqueles que precisam de nós. Aqueles que precisam de nós para o bom exercício técnico da profissão, se eu estou bem, eu posso exercer tecnicamente bem, e para a atitude humanística. Nós não somos médicos de técnica de computação, nós somos médicos, não existe médico de técnica de computação, nós não somos técnicos, não somos tecnicistas, nós somos médicos que têm um aspecto humano, nós somos gente para a boa atitude humana. A saúde, senhores, só se valoriza quando se a perde, dizia Valdemar da Costa Pinto. E nessa época ele alertava: a gente precisa ter esse cuidado, e cuidado desde muito cedo, de valorizar a nossa saúde antes que a gente a perca. Estudar a saúde mental do médico torna-se assim um tema de grande importância. Tem sido assim no mundo todo. O Brasil tem começado a alertar para a questão, os nossos conselhos, nossas associações têm sempre falado nos últimos anos. Nós temos tido reuniões quantas vezes. No ano passado tivemos na Associação Médica de Pernambuco, e a grande pergunta é como fazer, porque essa é uma questão que todos queremos. Essa é que vocês que estão iniciando na profissão querem estar na profissão com felicidade, com atuação, com disposição. Mas não tem sido fácil. Não tem sido fácil se estudar a saúde mental do médico por diversas questões que ao longo da conferência a gente vai falar. Uma delas, uma das dificuldades, está meio ruim o som, não é, pessoal? Está chegando bem aí atrás? Existe uma questão muito interessante que já começa a dificultar se estudar e se entender a saúde do médico.
Olha para esse ditado popular que existe desde o início dos anos 1900, 1910, 1920. Em duas coisas me custa crer: religioso pecar e médico adoecer. Esse é um ditado popular que consigo mesmo já traz uma dificuldade para a gente compreender, porque na hora que você ouve dizer assim, médico não adoece, você passa a nem falar mais da questão de saúde, porque médico não adoece, e isso é uma expectativa que é uma expectativa da comunidade, e o pior, é uma expectativa da própria classe médica. É como se nós disséssemos que o nosso colega não pode adoecer, como eu não posso adoecer, porque nós nos constituímos uma classe que é muito forte o suficiente para nunca ter nada. Então isso começa a dificultar muito a gente ter a compreensão, conhecimento sobre a saúde e particularmente da saúde mental do médico. Nós vamos ver 3 situações. Primeiro, algumas das peculiaridades da personalidade do médico. Em segundo lugar, a questão do suicídio em médicos. Em terceiro lugar, esse esgotamento que tem havido